E aí, bora falar de um assunto que tá no prato de todo mundo: sal. Mas não é aquele sal do saleiro não. A gente vai investigar o chamado sal invisível, aquele que já vem escondido na comida e que muitas vezes, sem a gente nem perceber, pode estar atrapalhando a nossa saúde. Sabe aquela sensação de inchaço que aparece do nada? Ou aquela preocupação com a pressão arterial, mesmo com todo o cuidado para não exagerar no sal? Pois é, a verdade é que o sal é um verdadeiro mestre do disfarce. E achar que o controle está só no saleiro, bom, pode ser um grande engano. Então, o nosso grande vilão aqui é o sal oculto. Ele não é o sal que a gente adiciona na hora de cozinhar. É aquele que a indústria já colocou nos alimentos processados. É ele que, em silêncio, aumenta o risco de problemas no coração e causa aquela retenção de líquido super chata. Então, se prepare. A gente vai desmascarar agora os 4 piores vilões do sal oculto. São alimentos que muita gente come todo santo dia sem nem desconfiar. E fica de olho, porque o quarto da lista, esse vai ser uma surpresa e tanto. E o nosso primeiro vilão é figurinha carimbada no café da manhã e nos lanches de muita gente. Sim, acredite, estamos falando dos pães e seus parentes. Parece meio estranho, né? Mas nesses alimentos o sal faz muito mais do que só dar sabor. Ele é super importante para controlar a fermentação, para garantir a textura certinha e, claro, para fazer com que eles durem mais tempo. É quase um ingrediente secreto. E olha só esse número. Um pãozinho francês sozinho pode ter mais de 300 miligramas de sódio. Parece pouco? Pensa bem. Junta com a torrada do café, os biscoitinhos da tarde, essa conta vai subindo e o resultado pode ser inchaço e um trabalho extra para os rins. Resumindo a história, aquele pão que parece tão inocente pode ser, na verdade, um dos maiores transportadores de sódio escondido na nossa alimentação diária. Agora, vamos para o nosso segundo vilão. Sabe, aquele grupo de alimentos que salva a vida na correria, mas que pode cobrar um preço bem alto da nossa saúde? Pois é, embutidos e congelados. Linguiça, presunto, peito de peru, lasanha congelada, essa turma é campeã absoluta em sódio. Nesses produtos, o sal é usado para tudo, para realçar o sabor, para conservar por muito mais tempo e até para deixar a carne com aquela aparência mais suculenta. E olha que impressionante o que esse slide mostra. Uma porção de lasanha congelada pode ter mais da metade de todo o sódio que a gente deveria consumir no dia inteiro. É muita coisa. As consequências? Rins sobrecarregados, maior risco de pressão alta e aquele inchaço que teima em não ir embora. Então ficou alerta, né? Conveniência ótimo, mas é preciso saber o que vem junto no pacote. Ficar de olho nesses produtos é mais do que essencial. Seguindo em frente, o nosso terceiro vilão é um verdadeiro sabotador. Ele se esconde em frascos e pacotinhos, prometendo dar mais sabor à comida, mas na verdade entrega uma bomba de sódio. Ketchup, mostarda, caldos em cubo, temperos prontos e o campeão de todos, o molho de soja. Eles injetam uma quantidade absurda de sódio nas refeições e a gente nem se dá conta do estrago. E agora, se prepara, porque esse número aqui é o mais chocante de todos. Uma única colher de sopa de shoyu pode ter quase 1000 miligramas de sódio. Isso é quase metade da recomendação para um dia inteiro. É inacreditável. E o perigo não para por aí não. Esses produtos são feitos para acostumar o nosso paladar com muito sal. Isso cria um ciclo vicioso. A gente quer cada vez mais sal e a comida com menos sal começa a parecer sem graça. Péssimo para a saúde do coração. E finalmente chegamos ao nosso último e talvez o mais inesperado dos vilões. Um alimento que muita gente pensa que é saudável, mas que esconde uma quantidade de sódio de assustar. Se preparem para os queijos processados. É isso mesmo, mussarela, queijo prato e até o requeijão, que tem fama de ser levinho. Nesses produtos, o sal não está ali só para dar gosto. Ele é um conservante super importante e o segredinho por trás daquela textura que a gente já conhece. Uma fatia de queijo prato pode ter mais de 200 miligramas de sódio. Agora imagina quem come várias fatias no pão, na tapioca, em várias refeições durante o dia. O total de sódio dispara e a gente nem nota. Ufa! Depois de desmascarar esses 4 vilões, a pergunta que fica é: como a gente se protege de tudo isso? A boa notícia é que retomar o controle da situação é bem mais simples do que parece. Vamos só recapitular rapidinho. Pães e massas, embutidos e congelados, molhos e temperos e os queijos processados. O primeiro passo e o mais importante é justamente esse: saber onde o perigo se esconde.
E se proteger é fácil, primeira dica, crie o hábito de ler os rótulos. Vire um detetive de sódio. Segunda, sempre que der, prefira alimentos frescos de verdade. E a terceira, que é muito legal, que tal se aventurar na cozinha e fazer seus próprios temperos? Com ervas e especiarias, o sabor fica incrível. E olha, não precisa fazer uma revolução na dieta. São pequenas mudanças, escolhas mais conscientes no dia a dia que já fazem uma diferença enorme para a saúde a longo prazo. É um verdadeiro investimento no bem-estar. E para a gente fechar, fica uma pergunta para pensar. Depois de tudo isso, qual desses vilões do sal oculto foi a maior surpresa? Qual deles te pegou desprevenido? Só de parar para pensar nisso, a gente já começa a criar uma relação bem mais saudável com a comida. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.